Hey guys, e aí? Tudo beleza com vocês? Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou da English Specialist e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o IELTS e principalmente sobre qual nível você precisa ter para fazer um IELTS com sucesso, ou se de fato você precisa ter um nível de inglês avançado ou não. Solta a vinhetinha aí que daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouco mais sobre isso. Let's go! Então vamos lá. A resposta que eu sempre dou é... Vamos lá, a pergunta primeiro, né? A pergunta é: preciso ter um nível avançado de inglês para poder fazer um IELTS e obter sucesso? A resposta é sim e a resposta também é não. Ué, como assim, Rafael? Como é que a resposta é sim e não ao mesmo tempo? Eu não posso dar uma resposta simplista como um sim ou como um não. Eu tenho que explicar tudo bem direitinho. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar bem direitinho o nível que você pode ter e o que vai acontecer com você muito provavelmente se você tiver nível XY ou Z. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa ter um nível avançado de inglês. Será que se você tiver um diploma de avançado em um curso daqui do Brasil ou então de um curso de fora, isso já é suficiente, o seu inglês já é avançado de fato? A primeira coisa que a gente tem que ver é quando foi que você adquiriu esse diploma? Será que foi o certificado, né? Será que foi 10 anos atrás? Muito provavelmente, se você não tiver praticado o inglês, se você não tiver mantido contato com o idioma, você ainda não tem esse nível, você não tem mais esse nível. Então não faz sentido a gente usar esse tipo de coisa como parâmetro. Então o que a gente vai usar como parâmetro de fato? A gente vai usar uma coisa chamada CEFR, Common European Framework of Reference for Languages, tá? Tem um Lzinho aí no final. Bem como o nome já diz, é um framework, né, de referência para a linguagem, para você saber o seu nível. E esse CEFR-L, né, às vezes não tem o L, ele basicamente coloca os níveis como A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 e A2 são os níveis mais básicos, B1 e B2 são os níveis intermediários, C1 e C2 são os níveis avançados. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o nível A1, né, você tem uma tabelinha, eu vou colocar a tabelinha aqui na tela para vocês verem direitinho e também vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para vocês verem como é que funciona essa questão do nivelamento. Então, o aluno que ele é A1, ele consegue fazer algumas coisas mais básicas, ele consegue se apresentar, ele consegue falar sobre o que ele gosta, ele consegue falar sobre onde ele mora, coisas bem simples de fato. O A2 já vai melhorando, o B1 ele já entra no intermediário, então ele consegue falar bem mais coisas em inglês, ele já consegue ter uma conversa em inglês. E no nível C, né, C1 e C2, o cara já é de fato mais avançado. O C2 é chamado Proficient User, então uma pessoa que já é proficiente de fato, né? Então ela já tem um entendimento muito mais avançado sobre o idioma e ela se expressa de uma maneira muito mais fluente. Então vamos lá, agora a gente vai para a nossa resposta direto, né? A nossa resposta de fato, e eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, pelo menos na minha escola, né? Como é que eu trabalho. Sempre que os alunos chegam para conversar comigo, né? As pessoas interessadas nos nossos cursos, elas chegam para conversar comigo e eles perguntam: será que eu já consigo fazer aula de IELTS direto? Porque a aula de IELTS é um preparatório específico, as aulas são todas em inglês, o material é todo em inglês, então você já tem que ter um certo nível. E a minha resposta é sempre a mesma. Se você conseguir fazer nossa aula experimental, vou falar um pouco dela daqui a pouco, se você conseguir fazer a nossa aula experimental pelo menos 90 a 95% em inglês, né, sem ter que puxar muito para o português, você muito provavelmente já consegue fazer aulas de IELTS. Então, de uma maneira mais simplista, é isso. Se você já consegue falar inglês, se você já consegue passar 1 hora ou 2 horas de uma aula falando inglês, muito provavelmente você já consegue ser capaz de fazer aulas para o IELTS e de ter algum tipo de nota mais razoável em um IELTS. Se a gente fosse traduzir isso para uma maneira um pouco mais complexa, né, pensando nas formas técnicas, eu diria que a partir do nível B1 você já está ok. Não estou dizendo que é o recomendado. Estou no B1. A gente vai avaliar que tipo de B1 você é, porque existem alguns tipos diferentes, então não é uma coisa tão simples assim.
E a partir dessa avaliação a gente vai ver se você realmente já pode começar o preparatório e se você vai ter um resultado satisfatório no seu IELTS. Porém, o que eu prefiro e o que eu acho que assim, meu nível é B2. Então, beleza, você já pode começar a sua preparação, você já tem um nível muito bom, seu inglês já está muito legal, vai ser muito mais fácil se preparar e vai ser muito mais fácil para você atingir aquele seu objetivo. Como você vai fazer isso? Tudo depende do seu passado. Eu não tenho um passado, eu não estudei inglês antes, e o que é que eu vou fazer agora? Antes de responder essa pergunta, eu queria que você se lembrasse que você está no YouTube. Aqui no YouTube eu preciso que você curta esse vídeo, compartilhe, que você deixe seu comentário e principalmente que você se inscreva no nosso canal, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo, o vídeo vai lhe ajudar muito e a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Então, para que o YouTube saiba que a gente vai ajudar essa galera, você precisa me ajudar também, tá? Então aproveita, tira esse tempinho, curte o vídeo, compartilha, faz alguma coisa, tá? E aí a gente vai prosseguir, você vai me ajudar bastante. Então vamos lá, como é que você vai saber o seu nível de fato? Você pode, obviamente, usar vários sites, existem sites de Cambridge, existem sites de outras instituições de inglês que dão esse tipo de teste, né, que você pode fazer até um teste gratuito e aí sai lá o seu nível, ou então você pode fazer uma aula experimental conosco. A gente da English Specialist oferece uma aula experimental gratuita e nessa aula experimental gratuita a gente vai lhe dizer se você já tem a capacidade de fazer essas aulas preparatórias ou não. Então, você tem aí duas maneiras. A gente recomenda, obviamente, que você faça as duas, que você use um site desses para você ver como é que está o seu inglês ou o seu nível. Você pega essas informações, entre em contato com a gente da English Specialist, você marca uma aula experimental, faz aula experimental e a gente meio que faz um cruzamento dessas informações. Ele explica melhor como é que está o seu inglês com mais detalhes, porque a maioria desses sites eles só fazem dizer o nível em si. O seu nível é B1, é B2, é A1, é A2, o que seja. Então não tem muito detalhe por quê, né? Eu ou um dos nossos professores pode chegar para você e dizer por que que você tem esse nível. Caso você não tenha o nível ainda, o que que você vai fazer? Essa foi a pergunta que tinha ficado da outra vez, né? De alguns minutos atrás. Então, caso você não tenha o nível ainda, você vai precisar criar esse nível, você vai precisar chegar lá. E o que a gente faz com os nossos alunos é muito simples. A gente pega esses alunos, a gente explica para eles na aula experimental. Infelizmente você ainda não está nos níveis B1 ou B2, né, que é o mais recomendado. E antes da gente fazer o preparatório, porque o preparatório ele precisa, né, você precisa ter um inglês um pouco melhor, você pode fazer aulas de inglês geral, aulas de inglês normais. Você pode escolher fazer com a gente, com qualquer outra escola, de qualquer outra maneira. Mas você tem que melhorar o seu inglês antes, você tem que criar uma base muito boa para que aí você possa entrar nas aulas preparatórias de IELTS. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente oferece dois tipos de cursos de IELTS. Nós temos o nosso curso online, que é de aulas gravadas e tal, também está linkado aqui embaixo, é um curso excelente. E nesse curso, todo o material é em inglês. As aulas, eu sou o professor desse curso, as aulas são totalmente em inglês, são 100%. O material de apoio é 100% em inglês. Tudo do teste é 100% em inglês, então não tem como, se você não domina o inglês ainda dessa maneira, 100%, ou pelo menos de 95% para cima, você não tem como nem estudar para a prova, porque você não vai conseguir entender como é que essa prova funciona. Então é muito importante que você crie essa base antes, seja por alguns meses ou por um ano e meio, o tempo que for necessário. Mas você tem que criar essa base primeiro, para aí depois você ir lá e encarar o preparatório para o teste, que não é uma coisa tão simples também. Então vamos lá para a nossa conclusão, para a gente finalizar esse vídeo. A conclusão é: sempre procure um especialista. Se você está sozinho, você muito provavelmente vai estar muito perdido. Não sei por onde começar, não sei como está meu nível. Se você clicou nesse vídeo porque você viu a thumbnail, ou então você viu o título e ficou, caramba, é mesmo, eu não sei se eu estou nesse nível. Com certeza você está pelo menos um pouco perdido ou um pouco confuso.
Então, se você estiver nesse estado, você tem que procurar um especialista, porque esse especialista vai tirar todas as suas dúvidas e ainda vai lhe dar todo um guia para frente. Se você precisa estudar mais inglês, se você já pode ir para as aulas de IELTS, ou o que quer que seja que você precisa fazer para você conseguir atingir aquela nota do seu IELTS. Por quê? A sua nota vai depender do seu nível e da sua preparação. Eu sempre digo que para o IELTS você tem que ter duas coisas. Você tem que ter um nível muito bom de inglês, como eu falei, eu recomendo do B2 para cima, e você tem que ter uma preparação muito boa, porque você tem que entender a prova, saber como é que ela funciona muito bem, e você tem que praticar muito, em exaustão, receber muito feedback e melhorar muito, se desenvolver muito bem. Com tudo isso, você consegue, de fato, aquela nota que você sempre sonhou. Óbvio, uma coisa que eu sempre digo também aos nossos queridos alunos: não dá para fazer nada se você não tiver disciplina e se você não tiver um pouco de foco, né? Se você não focar, se você não estudar, se você não tiver disciplina, não dá para fazer nada. Alright, so that's gonna be it for this video. I'm gonna finish here. Thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, share this video, whatever. Thank you very much for watching. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.